estamos aqui ao vivo. E eu sem demoras. Olá todo mundo, meus amigos do Brasil. Olha, meu professor Alan apareceu aí. Ele foi o meu professor na autoescola. Deus te abençoe, Alan. Aos nossos amigos que estão entrando aí agora. E eu já vou aqui chamar já a minha convidada especial dessa noite. Ela é da Suíça, ela é portuguesa. Eu tive o privilégio de congregar com ela na mesma igreja na Suíça. E eu vi o ministério dela, ela é ministra de dança. E eu queria muito um dia falar sobre isso aqui com vocês. E eu já vou chamar ela agora. Olha aí, minha amiga Glaucia já tá aí também. Eu tô chamando ela agora. Já vai apertando aí no coraçãozinho para nos abençoar, nos ajudar. Olha aí! Glória a Deus! Conseguimos! Bem-vinda, Eunice, graças a paz. Obrigada pelo convite, que alegria participar com você desse momento. Olha só, dá boas-vindas aí aos nossos convidados. Já vi muita gente conhecida aqui, meu marido, minha amiga Nelly. Nossa, que bênção! A Gabi, a Bárbara, que está comigo agora aqui na Restauração em Cristo. Uau! Que bênção! Eunice, se apresenta, fala um pouquinho de você. Para quem não conhece a Eunice, por favor, Eunice, deixa a oportunidade para você. Para quem não me conhece, eu sou a Eunice Salles, tenho 28 anos, cresci num lar evangélico e a minha vida toda foi dentro da igreja, praticamente. Sou casada há 9 anos, tenho um filho de 3 anos. 9 anos já, Eunice? 9 anos. Nossa, passa muito rápido. Passa muito rápido. Casada com o ministro Louvor. Tenho um filho de 3 anos chamado Levi. Olha aí que lindo. E graças a Deus estamos aí servindo e fazendo a obra de Deus juntos. Glória a Deus. Glória a Deus. Eunice, você também passou um tempo no Brasil, não foi? Fala pra gente, você morou, claro, a vida inteira em Portugal, você é portuguesa, certo? Bom, a minha vida foi um pouco louca. Eu casei aqui na Suíça. Eu conheci o meu esposo, que ele veio ministrar na minha igreja, e ele era brasileiro. E eu conheci ela aqui na Suíça, nós casamos, fomos morar para a Inglaterra, da Inglaterra voltamos para a Suíça, da Suíça fomos para o Brasil, e agora do Brasil a gente está de volta aqui na Suíça. Andamos aí no meio dessas nações aí. Que bênção, que bênção. Olha, como a gente vai falar de louvor, ministério de dança, que você tem muita coisa para falar, eu queria que essa live durasse a noite toda. Também. Se pudesse, eu ficava aqui a noite toda. Olha, antes disso, vamos cantar um louvorzinho aqui? Amém. Obrigada, Jesus. Amém. Obrigada, Jesus, por estarmos aqui nessa noite. Toda honra seja dada a Ti. Pra Te adorar eu vivo, pra Te adorar eu vivo, só pra Te adorar. É verdade, Deus. Pra Te adorar eu vivo, pra Te adorar eu vivo, só pra Te adorar. Oh, cante comigo esse louvor. Pra Te adorar eu vivo, pra Te adorar eu vivo, só pra Te adorar. Nós estamos aqui pra Te adorar, Senhor. Pra Te adorar eu vivo, pra Te adorar eu vivo, só pra Te adorar.
E essa? Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Nós adoramos quem, Eunice? Jesus! Adoramos aquele que faz vento aos teus olhos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus olhos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus... Nós somos teus ministros. Nós somos teus ministros. Não negue o teu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros. Não negue o teu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar. Amém! Amém! Eunice, vamos começar então. Ministério de dança na atualidade. E aí? Fala um pouquinho pra gente do seu ministério, do seu chamado. Conta a sua experiência. Quero começar logo fazendo logo a primeira pergunta. Quando foi que você descobriu o chamado de Deus, o ministério de dança pra você? Conta pra gente. Uau! Ministério de dança, para muitos, não começou assim de novinha. Eu mesmo tendo crescido no lar evangélico, eu era o tipo de pessoa que eu participava de tudo. Eu participava do teatro, eu participava da dança. Eu tinha meio que uma revoltazinha, que eu adorava o ministério de louvor, mas eu não tinha o dom do ministério de louvor, eu não tinha a voz bonita. Eu disse, por que, Deus? Por que eu não nasci com esse dom? Porque eu achava lindo ministrar e tal, para o povo e aquela coisa toda. Eu disse, por que esse ministério não é meu? E eu fiquei por muito tempo da minha adolescência com dúvidas qual seria o meu ministério. Nunca deixei de participar das coisas da igreja, sempre presente em tudo, mas eu sempre tinha essa dúvida. Deus, o que é que você quer? O que é que tens para mim? E eu vi um dia que uma líder minha antiga me chamou para ir para um ensaio do louvor, da dança. E elas começaram a dançar espontâneo naquela madrugada. Era 2h pouco da manhã e todo mundo começou a dançar no espírito. E eu, uau, é isso que eu quero pra mim, é isso pra mim. Nossa. Eu comecei a dançar e assim, você nunca tinha ministrado dança antes? Nunca. E eu nunca tinha ministrado e naquela madrugada eu disse, uau, Deus, é isso que quero pra mim. Então eu tomei aquele momento daquela adoração com tanta intensidade, eu peguei aquilo pra mim e eu disse, uau, é isso que eu quero pra mim, é isso pra mim. E a partir você foi impactada pelo que você viu e sentiu, né? Isso, porque eu sempre gostava do louvor, porque eu queria, era um ministério que dava para as pessoas, levava as pessoas a adorar. Então, através do ministério de dança, eu pude ver isso. Então, eu tive uma experiência incrível com Deus nessa madrugada. Eu disse, é isso que eu quero para minha vida e pronto. E peguei aquilo para mim e eu não larguei mais. Eu sempre, a partir daquele dia, eu disse, o meu ministério é um ministério de dança e é um ministério profético. Então, a partir daquele dia, nunca mais tive dúvidas, na verdade. E a partir daquele dia... Você tinha quantos anos? Como? Você tinha quantos anos, você lembra? Lembro, eu tinha uns 13 para 14 anos. Eu estava na transição de mudança de país para a Suíça com os meus pais. E eu tinha uns 13 anos que eu tive essa experiência com o Ministério de Dança, que foi quando tudo mudou na minha vida. Tudo mudou no Ministério. Foi quando a gente veio para a Suíça e eu comecei numa igreja que não tinha dança também. Comecei a levar as crianças adorando e tal.
Depois eu me mudei para um ministério brasileiro, a Restauração em Cristo, e foi ali que realmente o meu ministério começou. Não tinha ninguém, eu comecei do zero e aprendendo também, porque eu não tinha aquela experiência do ministério. Mas quando a gente tem um coração querendo as coisas de Deus, querendo fazer as coisas de Deus, Deus honra. E a partir dali eu comecei a ter experiências incríveis com Deus e com a dança. Que lindo! Que lindo, Eunice. Olha, eu quero falar... Olha, alguém tá falando aqui saudades daquela época, meu Deus. Olha, para você, Eunice. Olha só, você que tiver alguma pergunta, já vai escrevendo aí que a Eunice vai responder, tá? Ela tá aqui para responder todas as perguntas hoje. Tudo. Pergunta que a gente tá aqui para responder. Isso. E eu quero já agradecer as pessoas que estão aqui online com a gente. Eu sei que são amigos, intercessores do nosso ministério, né? E é tão importante isso pra gente, né, Nisso? Ter pessoas que olham pra gente e acreditem. Nossa, eu falo assim, eu acredito em você. Não é verdade? Eu acho que isso é em tudo na nossa vida. A gente precisa de pessoas que acreditam em nós e principalmente no nosso ministério, que é um lugar que nós somos muito atacados, né? É a parte que o inimigo quer derrotar para a gente não seguir em frente com o nosso propósito. Então, como é bom a gente ter pessoas, amigas que dizem, vai, eu acredito em você, você é usada por Deus, eu quero ser ministrada por ti, não desistas. E hoje eu estou aqui com uma delas, que é a Jamile. Ela é minha maior intercessora nos meus tempos de hoje e eu sou completamente grata a ela. E sem pessoas que digam amém, que digam sim ao nosso ministério, a gente não segue em frente. A gente precisa realmente de pessoas que confiam em nós, que acreditam em nós. Olha, fizeram uma pergunta aqui muito interessante. Porque assim, você falou que a partir daquele dia, né, que você foi levado àquele local, você viu as irmãs ministrando espontâneo e você falou, eu quero isso para minha vida. E a Gláucia Santos fez uma pergunta interessante. Qual foi a confirmação de Deus sobre a dança? Assim, o dia que você falou, que você sentiu Deus, você lembra desse dia, dessa experiência? Que você fala assim, hoje Deus confirmou o meu chamado. Hoje Deus, eu senti Deus falou comigo. Nesse dia eu tive uma experiência com Deus que eu nunca tinha tido na minha adolescência. Eu sempre cresci na igreja, mas é aquela coisa, o Deus do meu pai, o Deus do meu pastor, mas aquele Deus que a gente tenha, como é de falar, aquela experiência só nossa, foi naquele dia mesmo que eu comecei a dançar no espírito e Deus me dando passos. Eu disse, Deus, eu não estou entendendo porque eu não tenho técnica alguma para eu estar fazendo isso. Então foi algo de Deus mesmo, eu creio que Deus me deu naquele dia. E Deus foi só confirmando. Eu disse, Deus, se realmente é isso que tu tens para minha vida, então confirma. Então Deus começou quando a gente se mudou para a Suíça, Deus me trouxe para uma igreja que, a partir dali, foi só confirmação. Eu quero que você adore através do seu corpo. Pessoas sendo usadas, eu quero que você adore através do seu corpo. E essa foi só confirmação nesse exato momento que eu estava começando o meu ministério. E as maiores experiências que eu tive da minha vida com Deus foi através da dança. Então, não tem como não dizer que esse não é o meu chamado. Deus vai confirmando, Deus vai enviando as pessoas certas e para te confirmar isso e a sua vida com Deus vai sendo guiada para que você cumpra esse propósito. Então eu vi isso. E quando Deus disse que a minha dança ia ser uma dança profética, eu comecei a ver isso com a minha vida pessoal, porque Deus estava me levando para países. Um país que não era meu, então um território que não era meu. Então eu não tinha o dom da música, eu não tocava instrumento, só tocava flauta, mas não era um instrumento assim válido para a igreja naqueles momentos. Então quando eu comecei a dançar, as pessoas vieram confirmando isso. Então Deus enviou pessoas para confirmar. E as maiores experiências com Deus foi com a dança. Eu começava a dançar no espírito e Deus disse, a tua dança é profética. E quando eu me casei, eu fui para outra cidade, que é Geneve, que foi quando nós nos conhecemos. E eu entrei no Ministério de Dança, eu tive experiências incríveis com a nossa líder, que, uau, falar dela
Para mim é uma das minhas maiores inspirações de Mas espera aí, humildade. antes de você falar essa parte, Eu já estou empolgando aqui na não, tá conversa. certo. Eu ia inclusive perguntar isso para você. Porque todos nós temos referências, né, no nosso ministério, temos pessoas que nos inspiram, né, nos direcionam. E já que você já ia falar, eu ia até te perguntar, Eunice, fala para mim, pra gente, para essas pessoas que estão aqui, as pessoas que foram essenciais na tua vida no início, aquelas que estiveram com você, te ensinaram. Fala pra gente, por favor. Uau, a partir daí que eu vim para a Suíça, que eu fui para Geneve, que eu fui quando eu conheci o meu namorado, eu comecei a ter contato com pessoas que estavam dentro do ministério, que estavam fazendo o seu ministério, o ministério de dança. Então, a partir dali, eu comecei a ter contato com pessoas que realmente só viviam disso. E Deus me colocou pessoas assim incríveis que não me ensinaram técnica, mas me ensinaram que é um verdadeiro adorador. E a Denise, uma das nossas, a minha primeira líder, assim, de dança mesmo, foi a Denise. E ela me ensinava isso, me ensinava que para ser um adorador a gente tinha que nos entregar por completo, de ser louco por Jesus mesmo, de abrir mão do nosso eu, de abrir mão das coisas que nós nos apegamos muitas vezes e às vezes não abrimos mão das coisas materiais pelas coisas do reino, e ela me ensinou isso, amar a Deus, amar o ministério, ter zelo pelo nosso ministério, levar a mensagem de Deus através do nosso chamado. Isso é tão importante nos dias de hoje. O nosso chamado, ela é tipo, está escrito na nossa testa. A gente tem que levar com muito amor, com muito zelo e com muita proteção. A gente tem que pegar o nosso ministério, abraçar e levar assim para as pessoas com muito zelo. É algo que Deus colocou nas nossas mãos e a gente tem que cumprir aquilo. A gente foi chamado para cumprir o nosso chamado. Então, se a gente não tiver zelo pelo nosso chamado, que foi Deus que colocou nas nossas mãos, a gente não vai ter zelo por mais nada nessa vida. Então, ela me ensinou isso. Foi os meus primeiros passos no Ministério de Dança, foi esse. Olha, a história que ela escreveu aí, amo muito você, que orgulho. Tenho certeza que ela está orgulhosa agora dessa live. Tá. Como Deus é lindo, né? Posso contar aqui uma experiência que ela... Por favor. A Denise, eu estava namorando nessa época e a Denise, ela nos ensinava a fazer muito propósito no ministério. Porque ela disse, antes da gente subir ao altar, a gente tinha que ter comunhão com Deus, a gente tinha que ajoelhar, quebrantar e se humilhar perante Deus para que no altar aquilo fosse derramado e as pessoas pudessem sentir a presença de Deus. E houve uma época que eu estava namorando, eu era muito viciada em maquiagem. E ela diz assim, eu quero que o ministério faça um propósito muito forte essas 2 semanas antes da nossa ministração. E ela disse, mas não são vocês que vão escolher o vosso propósito, sou eu que vou escolher para vocês. E ela tá louca? Como assim ela vai escolher? E o meu propósito foi ficar 2 semanas sem maquiagem. Ela fez isso. Uau! 2 semanas sem maquiagem, eu nunca mais me esqueço isso. Eu disse, ela é louca, eu tô começando a namorar agora, sabe? Era o meu momento de ver o meu marido, do meu futuro marido, né? Arrumado e tal. Como é que eu vou me encontrar com ele sem maquiagem? E ela disse que nós tínhamos que nos quebrantar, sabe? Tirar o nosso eu, o nosso, sabe? Pra gente entregar algo no altar. Então, aquelas 2 semanas sem maquiagem, eu acho que foi um dos maiores ensinamentos que eu tive, assim, ministeriais, sabe? De dizer, agora, olha, não é mais você, agora você vai tirar essas 2 semanas para você tirar tudo que é demais em você, sabe? Para a gente entregar algo no altar. É muito sério, os propósitos, ela pegava na gente, ela orava, ela intercedia, ela nos colocava mesmo ali na brecha para a gente poder entregar algo para a igreja. Eu acho que o altar começa nos bastidores e ela me ensinou isso, eu sou completamente grata. Tinha 1000 experiências aqui para contar. Olha, eu ia te pedir, compartilha com a gente, assim, uma experiência sua, não sei, numa ministração, você foi ministrar em uma igreja ou um louvor. Fala, você tem assim, claro que você deve ter muitas, mas
que tiver assim na sua mente agora, eu queria que você compartilhasse uma experiência assim, que você falou, não, isso marcou minha vida para sempre. Eu sempre fui muito, quando eu peguei o Ministério de Dança para mim, eu sempre fui muito ousada e temente. Acho que são das duas coisas que eu peguei para mim e disse, sem isso eu não vou em frente, sem isso o meu chamado não vai se cumprir. Não, a gente deve ser ousado. Eu uma vez, mas eu também, ao mesmo tempo, eu sempre fui muito envergonhada, eu sempre fui muito tímida. Eu sempre fui muito tímida. Como é possível uma ministra de dança ter os seus maiores medos e temores é a timidez? Como pode duas coisas andarem juntas? É porque Deus escolhe as coisas loucas para confundir. É verdade. Louco. É muito louco isso. E eu sei que eu estava numa célula no Brasil e Deus... No Brasil, eu acho que eu tive as minhas maiores experiências ministeriais, porque era um território que Deus me colocou ali para aprender mesmo, o que é chamado, o que é ministério, o que é renúncia. Eu já renunciei trabalho por causa do Ministério de Dança. E essa foi uma das minhas experiências nos bastidores. Depois eu vou contar. Eu vou contar primeiro dentro do ministério, ministrando. Depois tem uma nos bastidores que é muito interessante de passar aqui. E eu estava numa célula de uns amigos nossos no Brasil. E tinha pouca gente. Era um tempo de chuva e tinha uma roda. Poucas pessoas nessa célula. E era tipo numa barraquinha essa célula. E nós ouvíamos a chuva do lado de fora, mas estávamos protegidos. E ela começou a ministrar o louvor naquela célula. E eu estava de calça branca, estava de sandália, estava com uma roupa simples, mas estava de branco. E não estava preparada para dançar, nem nada do tipo. E o meu colega que estava do meu lado disse, Eunice, entra agora e dança no meio da roda. Eu disse, tu tá louco? Eu não tô preparado, não tenho sapatilha aqui pra dançar e tal. Tu é louco? Não. E abaixei a cabeça e comecei a orar. Eu disse, não, ela é louco. Do nada, gente, porque de mim eu não ia entrar naquela roda, porque ninguém me chamou pra dançar, então eu nunca ia. Por mim, eu nunca ia entrar naquela roda. Por mim, eu nunca ia entrar naquela roda pra dançar. E outra, todo calça branca, o chão tá imundo, sabe? Os pés molhados, pisando, o chão tava imundo. Eu disse, eu não vou entrar. De repente, eu senti uma mão. Gente, é coisa de louco. É para quem é crente mesmo. Quem não é crente, é coisa de louco mesmo. É loucura. Eu senti uma mão me empurrando. Quando eu vi, eu já estava no meio daquela roda dançando. Eu sei que a partir daí, eu não senti mais o meu corpo. Eu comecei a dançar no espírito e tal. E profetizando naquele lugar. Foi assim, um sobrenatural, um derramar de Deus naquele lugar. Uau. E as pessoas começaram, a partir daí as pessoas começaram a orar em línguas, as pessoas começavam a chorar e eu olhando aquilo ali no meio, eu disse, Deus, me tira daqui, o que é que eu estou fazendo aqui? E as pessoas se derramando. Uau. Quando eu saí com a roupa toda suja, eu disse, meu Deus, que vergonha e tal, mas eu não parava de chorar. No outro dia, eu estava tendo problemas no ministério. Um dos ministros do louvor que estava nessa célula disse assim, Eunice, eu nunca acreditei no ministério de dança na igreja, mas a partir daquele dia que você dançou naquela roda, e eu vi o poder de Deus sobrenatural naquele lugar que eu nunca tinha visto na minha vida através da dança. E você foi usada para me mostrar que a dança hoje sim pode entrar na igreja e no louvor. Então, uma pessoa ali foi quebrantada para entender o chamado, sabe, o chamado do Ministério de Dança dentro da igreja. Eu disse, me perdoa, porque eu passei anos... Você não sabia de nada. E eu me perdoa porque eu passei anos criticando o Ministério de Dança. E hoje eu pude entender pela tua vida o que o Ministério de Dança representa. Representa um alto profético, representa um unção, se a pessoa estiver, né, ligada. E foi muito bom naquele dia receber aquele conforto de Deus. Como que você não estava à toa ali, você estava guiada pelo Espírito Santo. Foi o próprio Espírito Santo que te guiou, né? Foi, porque olha, teve uma pergunta. Olha, tem a Aline Rebeca perguntou, qual
quais as maiores diferenças entre a dança profética liberada no Brasil e em parte da Europa que você pisou? Essa pergunta, inclusive, já estava aqui, né? Olha só. Já estava. Quais as maiores Então, diferenças? fala um pouquinho da sua experiência na Europa e quando você foi para o Brasil. Fala pra gente. Eu comecei a entender que o meu ministério era um ministério de dança profética quando Deus me levou para várias nações. Eu ministrei na Inglaterra dança. Eu pude ver o peso espiritual que é lá. Eu ministrei no Brasil, eu pude ver o peso espiritual que é no Brasil, que não é tão pesado quanto na Europa. Você pode sentir um pouco isso. No Brasil, o evangelho é muito pregado, não tanto quanto na Europa. Então, o peso espiritual automaticamente aí traz é maior, né? É maior o peso espiritual. Mas eu senti muita diferença. O Brasil foi uma escola para mim, uma escola de foi uma escola de ministério mesmo, eu levei para eles, para o Brasil, a intensidade do que é a gente adorar aqui na Europa, porque na Europa nós não temos igrejas como temos no Brasil, nós não temos aquela estrutura de igrejas, nós não temos tempo para ensaiar aqui, porque as igrejas têm horas para ensaiar e tal. E para juntar Então, as pessoas também é difícil. para juntar as pessoas é muito mais difícil. Então eu creio que o peso espiritual é maior, sabe? O peso espiritual de ministrar aqui é muito maior. E eu creio que essa é uma chamada, é dança profética mesmo, pelas nações. Eu pude ver essa diferença do peso espiritual que tem no Brasil, como tem na Europa. No domingo passado, eu peguei a bandeira da Suíça, ministrei, porque estamos vivendo uma época muito difícil nas nações, e eu peguei a bandeira da Suíça e comecei a ministrar, e um peso nas costas, assim, um peso assim fora do normal, que eu não sentia no Brasil quando pegava a bandeira do Brasil. Então eu creio que nós temos que estar preparados em oração e jejum quando a gente vai fazer algo para Deus, porque não é brincadeira. Existe uma diferença de peso espiritual. Não sei se eu respondi à pergunta, mas é isso mesmo. Eu tentei me explicar da melhor forma. Mas é isso. E aproveitando esse gancho que você falou, eu ia inclusive perguntar para você sobre você algum momento no seu ministério, porque assim, a gente sabe que o Ministério de Dança passou por teve já, como a gente conversou antes da live, já teve seus momentos assim de mais pressão. Eu acredito que hoje já é um ministério mais respeitado, né? Assim como você falou, sua própria experiência, o irmão que estava lá vendo você no ministério falou, a partir de hoje, através do que eu vi em você, eu acredito no Ministério de Dança. E eu falo que por experiência, a gente teve o privilégio de viajar em vários estados do Brasil. Eu vi, Eunice, Deus, o Espírito Santo curando através do Ministério de Dança. Eu vi igrejas, sabe quando o culto começa assim tenso, parece que não rompe, e chamaram o Ministério de Dança para ministrar, e eu não sei o que aconteceu, que o ambiente mudou, era gente sendo renovada, era gente sendo curada, e, nossa, eu queria falar isso para você, se o Ministério de Dança na atualidade está vivendo o seu melhor tempo, você acha que esse é o tempo de romper e ir mais para frente mesmo? Fala um pouco sobre isso para mim. Eu acho que a adoração é porque a dança é uma forma de adorar a Deus. Mas eu acho que existe agora a diferença da adoração e existe a diferença de dançar por dançar, né? Deus diz que procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Nós temos que estar ligados na oração, como eu falei no início da live, jejum, oração, para a gente poder passar algo para alguém, sabe? O altar não é como o altar do mundo. Eu vou fazer um espetáculo aqui só para animar e acabou. Não, a gente é de dentro para fora. A nossa dança tem que ser de dentro para fora. O que é que eu quero transmitir através da minha dança? E nós, quando estamos dançando, nós usamos o nosso corpo, dos pés à nossa cabeça. E nós estamos ali em movimento. Então, eu creio que quando a gente joga o nosso cabelo, está saindo unção através do nosso cabelo. Amém. Quando a gente joga o nosso corpo para as pessoas, eu creio que está saindo transformação, cura, libertação. Eu creio muito nisso. Eu creio, por isso que eu falo em dança profética, em adoração.
Então, quando a gente busca algo interno, quando busca essa parte interna da adoração, de jejum, de oração, de busca, eu creio que nós entregamos algo para a igreja, sabe? Pode repetir a pergunta exatamente para eu? Não, é isso mesmo que você falou. E, inclusive, falando disso que você falou, é algo muito interessante. Existe a diferença da adoração, né, da dança profética, e existem isso também daquelas pessoas que eu acredito que... Eu quero te perguntar isso agora, assim, de que existe a diferença, assim, né, quando o Ministério de Dança, o líder consagra, né? O segredo de tudo, eu acredito, né? Eu penso que é igual o Ministério de Louvor. Se não tiver oração, se não tiver consagração, É jejum, só uma voz. renúncia, não rompe. É só Vai uma ser só voz. uma dança, é só uma voz, é só mais uma música, não é verdade? As coisas foram todas criadas para Deus. Tudo foi feito para Deus. Sabe, a nossa voz foi feita para louvar a Deus, o nosso corpo foi feito para dançar para Deus. Então, quando essas coisas são retiradas, as coisas de Deus não pode ser igual a do mundo. Tem que ter um propósito no nosso ministério. Para que eu estou dançando? Eu não estou dizendo que hoje em dia a técnica não tem que estar ligada à adoração. Tem que ter, sim, a técnica e a adoração. Mas não adianta ter técnica sem adoração, como a Rebeca explicou. A Rebeca foi uma das minhas líderes aqui no Brasil. E ela falou isso em alguns vídeos que eu assisti ela. Não existe técnica sem adoração, mas a adoração é fundamental de tudo, sabe? Quando você busca a Deus, não tem como você não entregar nada, porque Deus é amor, Deus é libertador, Deus é Deus que cura. Então, quando você entrega o seu chamado para Deus, Deus vai fazer um reboliço ali para ser diferente. As coisas de Deus têm que ser diferentes. Então, a nossa vida tem que ser completamente separada. E quando a gente somos separados, não tem como a gente não fazer as coisas, sabe, de uma forma... Tive uma experiência também esses dias não, quando eu morava no Brasil, sobre renúncias também do ministério. E nós tínhamos acabado de chegar do Brasil, estávamos trabalhando domingo a domingo, sem tempo para as coisas de Deus. E eu e o meu marido sempre fomos muito intensos, sempre tivemos fazendo as coisas de Deus e tal. E naquela Seu esposo também é ministro de louvor, né? Isso. Há muitos anos. Você já conheceu ele fazendo, exercendo chamado? Isso, exatamente. E naquela época a gente foi para o Brasil, estávamos começando do zero. Tanto a nossa vida financeira estava tudo começando do zero. E houve uma vez que eu cheguei num ensaio já tarde, a minha líder, que é a Rebeca, ela disse: Eunice, tu não vais poder dançar porque chegaste tarde ao ensaio. E eu entendi aquilo, eu entendi que as coisas de Deus têm que ser feitas com zelo. Eu só sei que eu virei as costas, eu comecei a chorar e eu disse: Deus, eu não vim para o Brasil para ficar trabalhando domingo a domingo. E o meu chamado, como é que fica e tal, aquela coisa de... E do nada eu disse: eu vou largar o meu trabalho. Quando eu cheguei em casa, eu disse: Nilson, eu não vou trabalhar mais naquele restaurante porque a gente não veio para aqui para isso. E ele disse assim: tu é louca? É o nosso sustento e tal, como é que vamos fazer e tal? Eu disse: não, Deus vai honrar de alguma forma e tal. E quando eu disse aquilo, eu cheguei no trabalho, eu não quis mais trabalhar domingo a domingo, eu disse: agora é Deus. Tá, Deus, e agora? Renunciei o meu trabalho, o meu sustento para te servir, e agora? Então, eu sei que não deu 3 semanas. 3 semanas eu recebi uma ligação de uma empresa para trabalhar de segunda a sexta, horário assim, espetacular. E ele disse assim: olha, são muitas candidatas que estão vindo e tal. E eu disse: Nilson, tu é louco. Ele está precisando de pessoas profissionais mesmo, pessoas com faculdades, pessoas com inglês fluente. Esse trabalho não é para mim. E ele: agora você vai, porque você renunciou tudo por causa do seu ministério. Agora você vai, que Deus vai honrar. Eu cheguei lá, eram muitas candidatas e tal. E eu disse: meu Deus, o que eu fui fazer da minha vida e tal? Eu sei que entrei em desespero. Resumindo, eu fui a escolhida dentro de 50 candidatas. E o que eu tirei como experiência? Não há nada que você dê para Deus que Deus não recompense, sabe? Pessoas formadas, pessoas profissionais ali no meu meio, mas eu é que fui a escolhida, porque nada que a gente coloque
perante Deus, assim, dizer: Deus, eu renunciei a isto por causa do meu chamado, eu renunciei a isto por causa da tua vontade, então faz o resto. E Deus fez. Trabalhei durante 6 anos nessa empresa, podendo ir para a igreja tranquilo, para os ensaios e tal, e Deus honrou aquilo que eu fiz por ele, sabe? Deus honra, e ele honra, e quando ele faz por completo. E na Baleia também, quando eu estava na igreja, eu pude ver também as pessoas sendo quebrantadas. A igreja não tinha ministério de dança fluente, era mais coreografia na Assembleia de Deus e tal. Eu disse: que tal colocar aqui dança profética, dança da adoração espontânea? E eu levei aquilo para o presidente e tal. E eu pude ver as pessoas carentes, sabe? De ministério, de adoração genuína, da adoração quebrantada, sabe? E quando eu parava de dançar, as pessoas perguntavam: Nisso, por que tu paraste de dançar? Volta para dança e tal. As pessoas, tipo, pessoas que não entendiam o que era chamado de dança e começaram a sentir a presença de Deus. Olha, eu estava tão triste, mas eu te vi dançando com um sorriso, que aquilo me encheu de alegria, sabe? Tem que trazer transformação. O nosso chamado tem que trazer transformação de dentro para fora. Então, eu tive bastante experiências que eu podia passar. Tudo que eu quero que você grave essa frase. O nosso chamado tem que trazer transformação de vidas. Uau! Eu creio nisso. Tem que ter transformação. Se não tiver transformação, a gente vai ser mais igual aos do mundo. Vai ser mais um espetáculo, vai ser mais uma apresentação, vai ser como eles. E nós não estamos aqui para fazer como as coisas do mundo. A gente está aqui para ser diferente. A gente foi chamado para ser diferente. Onde a gente pisar e fizer algo que seja para Deus, Deus vai honrar, Deus vai transformar, Deus vai libertar e Deus vai mudar a mente. Deus vai mudar a mente. Então, se você está sozinho hoje na igreja e não tem ninguém que faça. Sabe? Hoje Deus me deu a palavra de Neemias. Neemias, ele era um copeiro do rei, sabe? E Neemias não tinha nada, ele não era engenheiro, mas pela ousadia dele de dizer: eu vou construir os muros de Jerusalém, eu vou. Então, só a ousadia, Deus honrou. Porque Deus está procurando pessoas ousadas, pessoas que façam, sabe? Porque às vezes a gente quer trazer o mundo para dentro da igreja, porque eu preciso de passar 5 anos estudando uma técnica e fazer não sei o quê, sabe? Deus está procurando verdadeiros adoradores, pessoas ousadas mesmo, que digam: eu quero fazer, e Deus honra. Eu hoje danço, quando eu às vezes estou dançando, vem passos que eu digo: uau, não é de mim esses passos, é de Deus, sabe? Porque ele é o melhor dançarino, ele é o melhor dançarino que nós temos, é Deus que nos dá, é Deus que faz, sabe? Então, era isso que eu queria passar também, um pouquinho dessas experiências com Deus. É sensacional isso que você falou. Aqui também nessa live tem muitos levitas, tem muitos amigos meus que tocam, cantam para o Senhor. E isso que você falou é muito forte. Olha, eu acredito que assim na música também, no Ministério de Louvor. Se falarem para você: Eunice, repete aquilo que você acabou de fazer ali no culto, repete agora aqui. Você não vai conseguir. Não. Você não vai, porque foi o próprio Espírito Santo que te deu aquilo naquele momento. Não é verdade? Eu lembro uma vez que eu entrei no... Porque eu acredito, sim, que nós temos que buscar técnica, temos que estudar. E houve uma época que eu separei os meus dias para eu estudar mais sobre a dança. Que eu fui fazer dança contemporânea e tal, mas houve momentos que eu disse assim: Deus, eu estou perdendo a essência. Eu estava dançando, eu estava aprendendo técnicas novas de me jogar, de me lançar e tal, que foi muito bom para o meu ministério. Não estou dizendo que nós não precisamos estudar, atenção, a gente precisa sim se capacitar e tal, mas houve momentos que eu senti que eu estava perdendo a essência, sabe? Que já não estava querendo mais os passos de Deus para mim, mas os passos que eu tinha aprendido. Então, Deus me trouxe ali um tempo que disse assim: calma, Eunice, não é isso que eu quero ainda para ti. Não estou dizendo que isso não seja importante, mas eu estou falando a minha experiência com Deus. Deus me mandou parar de ter aulas porque eu estava perdendo essa essência, sabe? De adoração,
de Você dizer, falou, Deus, você falou isso, desculpa te interromper. Você falou isso agora, eu lembrei de um testemunho de um amigo meu que ele falou assim: eu entrei na escola de música para aprender o instrumento, só que quando eu cheguei lá, o Espírito Santo falou para mim: não é o professor que vai te ensinar, é eu que quero te ensinar no teu quarto, no teu secreto. E se você vê ele tocando, você fala assim: esse homem é um profissional da música, mas ele fala: foi no meu quarto que eu aprendi. Isso é muito verdade. e é o sobrenatural de Deus, que a gente só vai vivendo se a gente quiser viver isso, sabe? As experiências que Deus quer te dar. Esses dias eu estava dançando aqui na igreja e eu disse, Deus, eu tô tão nervosa, sabe? Eu disse que eu pedi a oportunidade para dançar aquela música, mas eu estava nervosa, estava, sabe, com a barriga doendo. E Deus, você está temente porque você precisa de mim para dançar, sabe? E quando eu comecei a dançar ali, o Espírito Santo começou a mover, as pessoas vieram me abraçar e disseram como eu estava precisando dessa adoração, como eu estava precisando estava com dores de barriga e quando você colocou a sua mão na barriga, ministrando para a igreja, eu pude sentir a presença de Deus, eu pude sentir a cura, sabe? Então, às vezes, as coisas de Deus são loucas para os do mundo, sabe? Então, eu não estou dizendo que a gente não tem que buscar assim, Não, não. técnica, essas Eu, coisas. Não é isso. inclusive, Estamos eu falo falando do isso. sobrenatural de É Deus. verdade. Assim, eu acredito que a nossa parte a gente tem que fazer, né? Se Deus me deu, por exemplo, eu sei que o violão, por exemplo, para minha vida, o violão para mim é um desafio até hoje. Porque eu sabia, porque eu me lembro, Eunice, que eu ia cantar nas igrejas na época do CD. E às vezes o CD não funcionava. Às vezes a banda que estava presente não sabia o louvor que eu queria cantar e eu ficava ali sozinha cantando na capela. Claro que Deus ia receber da mesma maneira, mas a gente sempre quer dar o nosso melhor, né? Então eu casei com meu esposo, que ele é músico, e a primeira coisa que me cativou nele foi a obediência dele a Deus mesmo assim no ministério dele. Ele, olha só rapidinho. Ele, sendo meu líder, ele foi meu líder de louvor durante quase 2 anos. E ele já me amava, eu não sabia. Mas mesmo assim, ele me repreendia. Ele não deixava eu cantar se eu chegasse atrasada. Ele não deixava eu cantar se eu não fosse por oração. Ele falava, eu tenho que fazer isso para você. E isso foi tão essencial na minha vida, assim como eu acredito. E como essas pessoas são essenciais na nossa vida, né? Nani, essas pessoas que tem que dar aquele puxão de orelha na gente. Isso faz Eu sentido para acredito. você? Eu acho que um dos pontos fortes do Ministério de Dança na igreja, porque nós estamos falando para pessoas espirituais, para quem é do mundo é muito louco, mas isso me trouxe a pessoa que eu sou hoje. Eu acho que a obediência à liderança é fundamental para o seu chamado. A sua pontualidade com o seu ministério, se você tem ensaio, seja pontual com as pessoas que estão ali te esperando e tal. Eu acho que nós temos, o chamado é muito mais além do que está ali no altar, sabe? Eu acho que é tudo uns bastidores ali, a obediência ao líder. Eu acho que se eu cheguei nos lugares que eu cheguei hoje com o Ministério de Dança, muito não foi da minha técnica, mas muito foi pela obediência à minha liderança, à submissão, o cuidado que eu tinha com as roupas. Eu tinha um amor pelas roupas da dança que eu tenho até eu tenho ciúmes das roupas que vêm para a minha mão, porque eu acredito que além do ministério, ali dançar no altar ou cantar no altar, eu acho que é cereja em cima do bolo. Existe, sabe? Patamares que a gente tem que alcançar. Obediência à liderança, sabe? Esses puxões de orelha são tão importantes para o nosso crescimento, amadurecimento. E às vezes nos faz voltar àquela essência, dizer, pô, eu perdi aqui, já estou muito com o nariz para cima, deixa-me rebaixar um pouquinho aqui, deixa-me aprender mais um pouquinho, sabe? Eu acho que isso é muito importante para o ministério crescer. Para as pessoas sentirem Deus na tua vida, eu acho que você tem que descer para subir. Então, eu acho que você tem que ser humilde, você tem que respeitar a sua liderança, sim. Você tem que ser obediente, sim. Mesmo que não seja aquilo que você sinta, a sua obediência vai te fazer ir a lugares altos, sabe? E Deus vai dizer, olha, aqui você já passou, vamos subir mais um degrau. Você agora foi obediente, vamos subir mais um degrau. Você aceitou esse puxão de orelha? Houve uma vez, você conhece a Thaís.
ela chegou na igreja, a gente estava com... Já estava a programação toda, de dançarmos juntas. Ela chegou na igreja e disse assim para mim, você não vai dançar hoje. Eu olhei para ela, eu disse, eu orei, eu estou em comunhão com Deus, por que que eu não vou dançar? Mas na minha mente. Mas eu disse, amém, eu não vou dançar hoje. Ok, eu não vou dançar hoje. Mas eu fiquei questionando, eu disse, pô, eu me preparei, eu orei, eu jejuei. De repente ela disse, Eunice, foi só uma pegadinha para você. Eu disse, uau, como assim Uau! uma pegadinha? Para ver como é que você realmente, sabe? Antes de subir ao altar, tem experiências que Deus vai nos fazer passar, sabe? Eu peguei, foi uma coisa tão idiota que eu peguei aquilo para mim. Eu disse assim, uau, realmente às vezes Deus está nos testando mesmo, para a gente ver o que que a gente vai, como vai reagir. Sabe? Porque não adianta subir ao altar só porque eu tenho uma voz bonita. Não adianta subir ao altar só porque eu danço bem e faço uns movimentos cabulosos. Se a gente não é submissa à liderança, se a gente não tem um compromisso com o nosso ministério, sabe? O amor, o zelo, o cuidado, as renúncias, que também são muito importantes. E eu creio muito nisso. Amém, Eunice. Olha, eu tenho uma última pergunta para você. Assim, e ela é muito, eu acho essa pergunta muito interessante. Eu quero que você compartilhe com a gente. Você já pensou algum momento em desistir do seu chamado? Muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. Porque nós podemos ver ali em Davi, né? Que Davi, quando começou a dançar de frente à Arca da Aliança, teve os críticos, né? Teve os críticos. Teve Mical que criticou, Sua própria sabe? esposa, né? Exatamente. Mical que se levantou para criticar a Davi. Então, na nossa vida não é diferente. Eu creio que eu pego a nossa vida como estações do ano, sabe? Principalmente aqui na Europa, a gente vê muito isso. Inverno, primavera, verão, outono. A gente vê muitas as estações bem definidas, né? Uhum. E eu creio que o nosso ministério, a nossa vida profissional, a nossa vida emocional é assim. Tem épocas do nosso ministério que a gente passa para o inverno, sabe? Aquele frio rigoroso que Todos Deus nós passamos, né? Todos nós passamos aquele momento de querer desistir. Houve um momento que eu já desisti várias vezes, que eu disse, não, eu vou sentar no banco, eu não quero mais isso para mim, sabe? O peso está grande, a responsabilidade está grande. Houve uma vez que eu fiz isso, fiz várias vezes, mas uma delas me marcou, que eu disse assim, eu não vou dançar mais, eu não estou aguentando esse peso. Era um peso muito grande sobre as minhas costas e isso estava me incomodando. Tanto já estava me afetando na minha vida de casa, como, sabe, como esposa, como tal. Eu disse, eu vou parar. De repente, eu estava sentada, louvando a Deus na igreja. Eu senti a presença de Deus, eu comecei a chorar, aquela vontade de voltar a dançar, mas aquele orgulho eu também não queria mais. Eu disse, eu não quero mais, eu não quero. E eu comecei a chorar, eu disse, ai, que saudade de eu dançar. E comecei a dançar ali no banco. E o culto terminou, a igreja é enorme, sabe? Ali a baleia da sede, a igreja é enorme. E veio uma irmãzinha do grupo de oração, né? Que era contra a dança, Ela olhou para mim, ela me chamou, ela disse, por que que tu paraste de dançar? Uau! Por que que você parou de dançar? É para você dançar. E eu disse, Val, é sempre aquelas respostas que a gente quer ouvir de Deus, sabe? Aquele desânimo, ele vem sempre, ele vai vir sempre. Mas Deus levanta pessoas para nos animar, como a gente falou no início da live, né? A gente precisa de pessoas que sejam usadas por Deus, que diga, vai em frente, não desista, tá difícil, vai. Houve uma vez que eu também desisti de dançar, eu disse, não dá mais. Eu dancei até os meus 9 meses de gestação. Uau! Eu Nossa! dancei, eu disse, eu não parei de dançar, eu disse, eu vou dançar até os meus 9 meses, e o meu médico liberou, e eu dançava e tal, me jogava, e todo mundo, essa menina vai parir aqui na igreja. E dançava, só que estava um peso muito grande, a partir dos 9 meses, eu já estava entrando no 9º mês, eu disse, Deus, eu vou parar, não estou aguentando. Tava tendo muito peso, sabe? Muito peso mesmo. Pessoas contra o ministério, pessoas se levantando contra a minha liderança. Eu disse, eu vou parar. E quando eu parei, o ministério me pediu as roupas de novo, sabe? Me pediu as roupas de novo e aquilo me doeu.
porque eu sempre tive muito zelo pelas roupas. Eu disse, não, mas essas roupas são minhas, eu paguei por elas. Tá, mas eu vou entregar. Eu entreguei com muita dor no meu coração, eu entreguei. E eu disse assim, pronto, eu entendo que é tempo de parar, é tempo de parar de dançar, talvez Deus quer outra coisa para mim e tal. Do nada, eu fiquei sem roupa de dança, fiquei sem roupa, literalmente de dança. Eu disse, agora se alguém me chamar para dançar, nem roupa eu tenho. Então, acabou. Acabou o meu ministério, acabou. E eu sei que eu recebi uma ligação, eu tava chorando porque eu abri o meu guarda-roupa e não tinha mais roupa nenhuma de dança. E eu disse, se eu for chamada para dançar, acabou, que eu não tenho nem roupa. Então vou ter que comprar ou mandar fazer de novo. E aquilo doeu tanto que eu disse, Deus, me dá uma confirmação se é para eu continuar dançando, porque as lutas estão tão grandes, está tão difícil, sabe? As pessoas se levantando contra. Eu recebi uma ligação da Paula, não sei se ela está assistindo. Ela me ligou e disse assim, Eunice, a minha cunhada está viajando, ela está indo de vez para outro país e ela tem umas roupas da dança que ela não sabe o que há de fazer a elas. Mas ela diz que quer entregar essas roupas a quem tem zelo por elas, que cuide bem delas, sabe? Eu comecei a chorar. No telefone eu só chorava. Meu Deus, mais uma confirmação que não é para parar. Continuar as pessoas para confirmar o chamado. É por isso que a gente estava falando desde o início. Às vezes a gente não está vendo o que está acontecendo e tal, mas Deus está levantando pessoas para dizer, vai, continua, Amém. segue em frente. Eu creio muito nisso. Mostra pra gente o seu instrumento de guerra aí. Mostra pra gente a sua arma de guerra, vai. Está aqui. Uhul. Está aqui. Essas são as minhas favoritas. Eu tenho mais ali guardadas. Coloca só um pouquinho mais distante para eles verem. Essas são aqui as minhas favoritas. Houve uma vez que eu estava viajando, eu estava escolhendo os looks para viajar e tal, aquela coisa com moda, que como eu estudo moda e também aquela coisa toda. E Deus confirmou muito forte para mim. E as tuas sapatilhas? Eu disse, Deus, eu estou viajando de férias. Que sapatilhas? As sapatilhas da dança. Eu disse, que coisa louca colocar as minhas sapatilhas de dança na mala, que é para viajar e tal. E Deus, ande sempre com as sapatilhas. Porque você não sabe as oportunidades que eu vou te dar para você dançar. Uau. Se esse é o teu chamado, carregue ele em qualquer lugar que você for. Então, a partir desse dia, eu tenho carregado... As minhas favoritas são essas. Sempre vão comigo, sempre. Eu digo, quanto mais sujas, melhor. Eu falo, ó, quanto mais rasgadas, melhor. Que mostra que o chamado está sendo cumprido mesmo. Às vezes eu falava isso para as meninas e elas, que sapatilha nova é mais bonito, né? E eu não, eu prefiro rasgada mesmo. Mostra as guerras que eu já travei, né? Mostra as dores, mostra as sapatilhas que carregam as ministrações que Deus já me deu, sabe? Como às vezes você vai cantar, você tem que levar a sua voz. Às vezes eu ouvi violão, é pesado carregar, mas você não sabe até que ponto Deus quer te usar. Então, carregar o nosso chamado é uma cruz mesmo. É difícil, não é fácil. E eu creio que Deus só dá batalhas grandes para pessoas fortes. Então, glória a Deus. Eunice, que horas já são aí na Suíça? meia-noite e meia. Olha, Olha, eu vou deixar esses últimos minutos aí para você finalizar, dando uma palavra para todos os ministros de dança, ministro de louvor. Mas antes de você dar sua palavra aí, eu quero agradecer todos que participaram com a gente. Essa live, eu creio que foi profética, foi no tempo perfeito de Deus. Todas as pessoas que participaram, eu quero agradecer.
E agora a Eunice vai deixar uma palavra para vocês aí específica, em nome de Jesus. Eunice, eu quero te agradecer pelo convite. Obrigada pelo convite. Que eu Obrigada. fui surpreendida, eu te convidei, você na mesma hora você falou, tamo junto, tô aqui para isso, pode contar comigo. E o reino de Deus precisa disso, de pessoas que estejam disponíveis a apenas servir, né? Porque o que a gente está fazendo aqui é servir uma a outra. Você está me servindo, eu estou te servindo. A gente está servindo todos esses irmãos que estão nos ouvindo. E teve gente aqui nessa live que não é evangélico, que eu sei que recebeu a palavra, os testemunhos que foram ouvidos aqui. E eu só tenho a agradecer mesmo a todas as pessoas que estiveram aqui presentes conosco. Eunice, dá a palavra aí. Que a gente possa ser Neemias, que a gente possa ser Davi, como eles foram usados por Deus. Não tinha ninguém para ir derrubar o gigante. Davi se disponibilizou a dizer, eu vou. Eu sou pequeno, eu não sou preparado para a guerra, mas eu vou. Neemias não era engenheiro para construir os muros de Jerusalém, mas ele disse, eu vou. Então que a gente seja pessoas usadas nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, que a gente seja pessoas usadas, que às vezes Deus coloca coisas na nossa mente, e não é loucura não. Se Deus mandou fazer, faça. Aleluia. Se Deus mandou você ir, vá, porque Deus vai te usar, Ele vai confundir os loucos, porque é isso que Ele faz. E eu só deixar o versículo para responder a isso, que eu separei aqui, que está em 1 Coríntios 1, 26 ao 28, que está, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis. Eu creio que Deus está abalando um pouco esse mundo, sabe? De escolher as coisas pequenas e fazê-las grandes, de escolher as coisas fracas e fazê-las fortes. É isso que Deus faz. Então seja ousado no seu ministério. Amém. Sabe? Faça com honra. Renuncie o que tiver que renunciar, porque a honra vem de Deus e a honra não vem do homem. É Deus que honra, é Deus que exalta, é Deus que te levanta no momento que tem que levantar. E as pessoas estão aí para criticar mesmo, mas nós vamos estar fazendo a obra de Deus porque os tempos estão difíceis. Deus está precisando de jovens valentes, jovens ousados por Deus que façam a diferença. Então essa é a mensagem que eu queria deixar nesses últimos minutos. E obrigada, Sâmia, pelo carinho. Eu tenho um enorme carinho pela tua família, pelo teu esposo. E vocês são essas pessoas ousadas que largam tudo e vão. E que Deus possa usar você aí nessa nação, que Portugal precisa de vocês. Amém, 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 amém. Eu recebo. Olha, tem muita gente aqui também desejando palavras de Deus para a nossa vida, que Deus abençoe nosso ministério, que Deus continue abençoando. Recebe aí, Eunice. E, mais uma vez, muito obrigada. Essa live foi um presente de Deus para essa quinta-feira, dia 19 de março de 2020. Amém. Eu creio que... Obrigada, Bárbara. Obrigada, Denise. Obrigada, Rebeca, minha antiga líder. Obrigada por tudo que vocês fizeram por mim. Porque eu sei que eu sou o que sou hoje, porque eu tive pessoas. Minha melhor amiga, que é a minha maior intercedora, meu esposo. Obrigada. Obrigada de coração por acreditarem em mim e acreditarem no meu ministério. Vamos juntos. O reino é de Deus. Amém. Olha, gente, eu vou compartilhar depois. Nós vamos compartilhar isso no nosso canal no YouTube, essa live, para você compartilhar com seus amigos e abençoar os seus amigos também. Aquelas pessoas que não puderam participar com a gente. Eunice, muito obrigada por ficar até meia-noite e meia com a gente. A todos que nos assistiram, a Denise ficou até o final com a gente também aí. E muito obrigada mais uma vez, tá bom?